Shalom, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite que estamos aqui para estudar a palavra, para louvar o nosso Deus, para adorar o nosso Senhor. Shalom, Rosaura, seja bem-vinda. Kátia, Luiz André Martins, daqui um pouco hoje nós vamos ter um convidado muito especial aí. Luiz André Martins, Shalom, Gilmara, Lubiac, Aldair, olha aí, glória a Deus. Andréia Deia Ramos, seja bem-vinda. Juliano José, Isaías, Natiele, boa noite a todos. Marcelo, sejam muito bem-vindos. Eneida, Jéssica, Shalom, queridos, saudades de vocês todos. Muita saudade de estar com vocês. Carol, seja bem-vinda, minha querida. Saudades. Rodrigo Braz, sejam bem-vindos a todos, em nome do Senhor. Essa vai ser uma noite especial. Essa semana vai ser uma semana maravilhosa. Semana passada também foi uma semana maravilhosa. Rosângela, Mídia Ribeiro, desculpa se eu errei o nome. Guelder, seja bem-vindo. Juliano Trindade, Bitindrum, seja bem-vindo em nome do Senhor. Semana passada tivemos participações especiais, foi tremendo. Tivemos na segunda a participação da Luizane. Michele Braz, seja bem-vinda. Canaã Motos, Leandro, seja bem-vindo. Articolor, Sobral. Pô, até as empresas estão entrando na live para ouvir a palavra de Deus, hein? Olha aí, Rafa Goebel, Arthur, Gorete. Aí depois, no meio da semana, tivemos uma live, praticamente uma palestra, um treinamento do Magnus Pena. Foi demais, foi muito legal. E por fim, tivemos na sexta-feira uma live especialíssima com Azaf Borba. Shalom, Nara, tudo bem? E, gente, foi uma semana tremenda. Essa semana também vai ser legal, hein? Se preparem, ou preparem-se, né? Preparem-se, porque essa semana vai ser top. Já temos confirmado hoje o Martins e quarta-feira o vereador Hamilton Sosmaier, que vai estar trazendo aqui um posicionamento oficial do que a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre está fazendo por nós em prol das igrejas. E eu sei que hoje eles entraram com uma medida provisória lá na Câmara que venceu e agora tem desdobramentos. Então nós vamos falar sobre isso na quarta-feira. Vai ser um tempo maravilhoso. E vai ter outra surpresa aí. Fiquem atentos em nome do Messias. Shalom, Irã. Seja bem-vindo, querido. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Jerusa, Igor Alves, Thaisa Trindade, Natan Dias, seja bem-vindo. Ângela Guerra, Felipe Correia, que o Senhor esteja com você também, Irã. O Christian, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje então nós teremos a participação especial do nosso querido e amado discípulo já de longa data, Luiz André Martins, que logo que nós sairmos dessa pandemia, nós estaremos abençoando a vida dele, e ele a nossa, é claro, ele e a Gorete serão ungidos pastores pelo fruto que já tem apresentado nessa caminhada no ministério. Nós reconhecemos essa unção sobre a vida deles, e muito pouco em breve eles estarão então passando por isso, né? Então eu tenho convidado alguns da equipe de 12, não somente eles, mas alguns da equipe de 12, para estar trazendo algumas palavras. E não se preocupe que em breve mais alguns da equipe vão estar ministrando aqui nessa live comigo. É um tempo abençoado, um tempo de crescimento, um tempo especial, e eu espero que vocês estejam aqui todos os dias 19 horas, quem puder, é claro. Mas eu espero que você esteja para ser abençoado, renovando, tendo um tempo de renovo no Senhor. Shalom, Kátia, Nevinha, Shalom, que eu prate, uau,
Shalom. Dani Zorzeto, Juju. Glória a Deus. Rodriguinho, Camila, sejam muito bem-vindos. E eu quero te pedir que você aproveite aí, me ajude. Ó, Shalom, Juliano Longaray, que bênção. Dona Vanilda, Tia Veraci, sejam bem-vindos. Me ajuda aí a aumentar essa audiência, pega esse aviãozinho aí, manda para 5, 10 pessoas aí, é só 2 cliques, você já manda um avião aí, é super fácil. Chama mais gente aí, porque hoje o negócio vai ser muito legal. Michael Guerin, seja bem-vindo, querido, saudade de ti. Vamos então chamando mais gente, vai dando aviãozinho aí, mandando para mais pessoas, para que a gente possa aumentar essa audiência. E já então o Martins vai entrar aqui e nós estaremos então conversando com ele sobre essa palavra que Deus tem colocado no coração dele. Cristiane Pires, Shalom, querida. Lulu Santana, deixa eu dar um recado para a Cris aqui. Eu tentei arrumar o áudio do vídeo da Luizane lá no YouTube, que está corrompido, mas eu não consegui ainda, não sei como resolver. Mas eu vou tentar e eu vou conseguir, em nome de Jesus. Em algum momento eu vou ter essa expertise para conseguir fazer isso. Nem que eu tenha que, infelizmente, apagar o vídeo, né? Porque daí eu perco todas as curtidas, as visualizações que ele tem e reenviá-lo. Se no último caso vou fazer isso, ok? Daiane Gurska, seja bem-vindo. Luana Matos, Rodriguinho, glória a Deus, boa noite. Sabrina, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos lá então, gente, tá? Eu vou chamar aqui, Martins, dá um oi aí para eu te encontrar. Tá, já te achei aqui. Vamos chamar o nosso querido irmão Martins, que hoje vai estar conversando um pouco aqui sobre a palavra de Deus conosco. Shalom, Martins. Shalom, pastor. Está me Graça escutando? e paz. O senhor está me escutando? Muito bem. Ah, então tá. Tá todo mundo escutando bem aí, gente? Eu sei que teve uma vez que a gente conversou aqui que também deu problema no áudio e aí ficou difícil a conversa, né? Mas estou te ouvindo muito bem. O pessoal Ok, aí que pastor. está nos ouvindo, está ouvindo bem a mim e ao Martins. Fala aí, Martins. Faz um Oi, teste pessoal, aí. boa noite. Boa Maravilha. noite. Olha aí, viu, Martins? Tu entrou na live e a audiência aumentou. Olha aí, ó. Que bom. Tá grandão. Maravilha. Mas e aí, Martins, como é que você tá nesse tempo aí? Tá confinado ainda? Como é que estão as coisas aí pela tua casa, pela tua vida, teu trabalho? Nós estamos aqui, né, pastor? Estamos confinados, né? Aguardando aí as orientações do governo. Mas eu particularmente, eu fico muito atento porque eu sei que quando as aulas regulares vão voltarem, os alunos e os outros professores vão fazer muitas perguntas sobre o vírus, sobre a contaminação, sobre a questão da vacina, dos remédios, etc. Eu já estou me preparando. E aí tem uma questão, né, pastor? Tem muito material que não é bom. Muito material que não é bom. Sim. Eu tenho procurado em artigos científicos de hospitais americanos, até alguma coisa da Coreia do Sul, alguma coisa da China também. Então, eu tenho procurado assim fontes que possam ser confiáveis, né? Mas tem muita coisa ruim, muita axiologia. Lá na China, né? Eles têm o vírus da pronta entrega. Tem a Lá pronta na China, entrega, eles têm o vírus da pronta entrega. Se é precisar verdade. uma amostra... Então, assim, pastor, mas a vida segue, né? A vida segue. Sim. Estamos trabalhando aí, o colégio está fazendo aulas online, né? Com os alunos em sala de aula, tudo. Sim. Hoje é aniversário do André, nosso filho, né? Olha aí, a gente fez o aniversário pelo Zoom. Que maravilha, hein? E a vida segue, né, apóstolo? A vida segue. Que tecnologia. A vida segue e a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. Nós não podemos Amém. parar, não podemos cessar
nem a igreja, nem as empresas, nada. A gente não cessa nada. A gente faz aquilo que a gente pode dentro das condições que a gente tem. E é isso que a gente tem, isso que a gente tem que pensar nesse momento. Quais são as condições? O que eu posso fazer? Né? Até onde eu posso chegar? O que eu posso buscar de novidade? E aí a gente vai. E a gente vai. Olha, estamos aprendendo muito. E falando sobre aprender muito, apóstolo, eu vou trazer uma palavra, mas eu quero fazer uma pequena introdução aqui, porque eu acho que essa palavra tem muito a ver com o que eu estava pensando essa semana, tá? Nessa semana, eu estava estudando a história do cristianismo. E aí eu comecei a estudar, desde os imperadores romanos e tal, e eu descobri uma coisa muito interessante. A igreja, desde o nascimento de Cristo, sempre foi perseguida. Só em 313 depois de Cristo, com Constantino, e eu sei que o senhor sabe disso, né? Mas eu estou falando, estou aqui na live, né, pastor? Sim. Mas só em 313 depois de Cristo é que Constantino, vamos dizer assim, deixou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Sim. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte: até 313, as pessoas eram caçadas, né? E levadas para o Coliseu para morrer por leões, eram mortas, eram penduradas de cabeça para baixo, usadas como lamparinas, eram queimadas vivas. Então, era uma coisa horrível. E aí me ocorreu o seguinte, associando com os dias de hoje. Quando Constantino se converteu, ele disse, bom, eu me converti, e onde é que estão as igrejas? Constantino não tem igreja. É casa do fulano, casa do José, casa do João, casa do Eduardo, casa... Sim. Constantino não tem igreja. Aí, como ele era o imperador, ele disse, bom, agora, então eu quero um lugar digna de um imperador. Ele tinha uma visão, ele foi educado para ser um imperador. Ele aprendeu como comandar um país inteiro. Né? O Império Romano construiu estradas que existem até hoje. Né? E a Capela de São Pedro, aquela que aparece com o Papa, não foi aquela exatamente, ela já passou por modificações. Mas uma capela muito suntuosa foi feita para receber Constantino. Em outros lugares foram também construídas praticamente palácios, né? Quem foi para Roma e entrou na Capela de São Pedro não parece uma igreja, parece um palácio, né? Sim. Então eu fico pensando assim, puxa, quer dizer que os cristãos eles viviam porão, sim, casa fechada, nos fundos, né? No canto do pátio, sabe? Mas o evangelho se propagou. A propagação do evangelho foi uma coisa assim, não adianta mais perseguir, porque eles estão aí. E ele mesmo, né? Ele fez um voto com Deus, o próprio Constantino, ele teve uma visão de Deus e Deus mostrou para ele assim, sobre esse símbolo tu vencerás, Constantino. E ele colocou a cruz de Cristo nas roupas dos soldados e ele acabou vencendo. Aí ele se converteu. Se essa experiência foi uma experiência verdadeira ou não cabe a mim, né? A gente não fica pensando na experiência dos outros. Mas é interessante isso, porque hoje, como nós estamos, né? Nós estamos numa situação até bem melhor do que os cristãos daquela época. Estamos aí com possibilidade de falar, de nos comunicarmos através do Instagram, do Zoom, do Skype, do WhatsApp, do Messenger. Então, nós estamos numa situação muito melhor mesmo. Então, apóstolo... E sabe que na verdade, quem se converteu primeiro ali foi a mãe de Constantino, né? É verdade, isso mesmo. E quem deu abertura para o evangelho foi Constantino. Quem abriu a porta para Roma.
Mas tem um outro nome, Martins, eu não vou lembrar agora aqui de cabeça, mas tem um outro nome que foi o cara que chancelou o cristianismo, que não foi Constantino. Constantino, na verdade, ele deu a abertura para o evangelho, porque era uma questão também política, de unir forças, né, militares, inclusive, para vencer as guerras daquela época, né? Então, ali, Constantino, eu, sinceramente, não tem como avaliar hoje, né? Só pela história, mas não parece ser uma conversão genuína. Foi mais um interesse político e também, vamos dizer assim, a conversão por um agrado à sua mãe. E o nome dessa mulher era Catarina. E essa mulher, a Catarina, ela foi uma pessoa que tinha uma ligação muito forte, né? Ela ia, inclusive, esse Sinai, que hoje é o Sinai turístico, né? Ele tem um convento chamado Santa Catarina, no pé do Monte Sinai. Esse convento Santa Catarina é uma homenagem à mãe de Catarina, porque foi ela que, numa das suas viagens a Jerusalém, ela passou por esse Sinai turístico e disse assim, eu acho que esse aqui é o Monte Sinai. E aí foi batizado como Monte Sinai, né? E muitos monges e muitos religiosos daquela época foram enviados numa missão missionária para o Brasil. E eles foram que deram origem ao estado de Santa Catarina, justamente fazendo alusão à mãe de Constantino. Por isso, hoje, no estado de Santa Catarina, existem vários portais que apontam para esse mosteiro, para esse lugar. É um outro assunto complexo, por uma outra live. Vamos dizer assim, é um entendimento teológico espiritual, de mapeamento espiritual, né? E justamente essa mulher foi que deu. Então, Constantino precisava de aliados. Ele precisava de aliado político para a guerra. E também quis fazer um agrado à sua mãe. Então, o que ele fez? Ele uniu tanto o paganismo da época com o cristianismo, ou na verdade não era nem cristianismo, porque não foi ele que chancelou a religião chamada cristianismo, que tudo que termina com ismo tem uma conotação religiosa, né? Não foi ele que chancelou, ele foi o que deu abertura para aqueles que eram cristãos, que eram de Cristo, a se unir juntamente com os pagãos para formar, então, uma grande frente de batalha. Sabe, apóstolo, que o Constantino ele fez e fechando com o que o senhor falou, ele fez o edito de Milão, tá? Então, assim, foi por decreto, né? E a gente sabe que as coisas espirituais, elas não são decretadas, né? Elas não são decretadas. Ele fez um edito. Ó, nesse edito aqui é um decreto, agora nós somos cristãos. E Constantino, né, conta a história de que ele era um idólatra. Então, ao mesmo tempo que ele ia na igreja, ele também fazia ofertas lá e etc. Tal. Mas, assim, anos antes, eles tentaram colocar os cristãos dentro do exército, por exemplo, do exército romano. Ó, vamos fazer uma ala de guerreiros romanos aqui só de cristãos. Só que tinha que fazer, antes da guerra, tinha que fazer uma oferenda para os deuses. E os cristãos, não. Só que não tem. E aí eles acabavam morrendo. Não dava certo. Mas o que me chama a atenção, assim, foi... todo mundo diz que o Nero foi o maior perseguidor, mas o maior perseguidor foi um cara chamado Diocleciano. Diocleciano foi o maior perseguidor de cristão. E assim, ó, ele mudou. É que o Nero ele foi o maior perseguidor de todos. Ele teve a capacidade de destruir Roma só para reconstruí-la, para ele dizer que essa cidade foi ele que construiu. Então, o Nero foi um assassino, ele não era especificamente contra os cristãos, ele era de maneira geral, né? Eu creio que ele foi o pior de todos, mas há controvérsias, vamos lá. Não, mas eu vou dizer por que Diocleciano, e a história diz que ele foi o pior,
Porque é o seguinte, ele sistematizou a perseguição. Ele usou uma espécie de inteligência romana para descobrir onde os cristãos estavam. Então, Sim. ele matou o maior número de cristãos que se tem ideia em toda a história. Sistematizar a perseguição foi uma coisa assim, teve menos alarde e mais resultado. Segundo aspecto, e isso também me chama a atenção para esse negócio, ele descobriu que os cristãos ficavam baseados na palavra de Deus, nas escrituras. Sim. Ele resolveu, olha só, ele não só pegava as escrituras, como também queimava. Porque muitas vezes ele pegava a escritura, os cristãos davam um jeito de achar e botar de volta em funcionamento aquela escritura. Então ele pegava e queimava. Então, assim, ele tentou destruir, né? Ele tentou destruir tudo. Tentou destruir. Então, assim... E a Isso gente é pior que o coronavírus, viu? É verdade. A gente tem assistido aí alguns vídeos, algumas pessoas aí até tentando, vamos dizer assim, minimizar o efeito da palavra sobre as nossas vidas. Sim. Só que é o seguinte, Deus é a palavra é Deus. Então, as nossas orientações, o que a gente segue, os nossos resultados, nós vamos obter seguindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base, é a sustentação da vida do cristão. E pena que a palavra de Deus não está na base dos projetos políticos do Brasil. Porque se estivesse na base, eu tenho certeza que as questões de ética, de moral, sabe, coisas de assuntos de relacionamento estariam resolvidos, porque tudo isso está na palavra de Deus. Sim. Amém? Eu estava procurando aqui, tá? Eu estava procurando aqui na minha... Isso é uma matéria que a gente aborda no módulo 3 da Escola de Líderes, onde eu falo sobre a questão do marxismo cultural e a cosmovisão cristã, né? E uma das coisas, então, teve o Édito de Milão, que foi 313, que foi, então, Constantino, né? Onde ele trouxe a abertura para o cristianismo. E muita gente acha que quem chancelou foi o Constantino, mas quem oficializou cristianismo como religião do Império Romano foi em 380, foi Teodósio I. Esse foi o cara, então, que ele oficializou o cristianismo como religião do Império Romano, 380 depois de Cristo, um pouco depois do Édito de 313. Só para cultura geral, para quem não está acostumado a estudar esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, Martinho, não vamos complicar demais aqui, senão daqui a pouquinho até eu vou me perder. Né? Vamos lá. Não, mas apóstolo, eu achei interessante. O que eu achei interessante foi isso. Porque eu vou falar sobre Filemon, né? Sim. E é uma carta que demorou para entrar na Bíblia, porque é uma carta pessoal. É uma carta de Paulo para Filemon e é uma carta pessoal, é estritamente pessoal. Então, sim, alguns acreditavam que Paulo deveriam colocar aquilo na Bíblia, outros diziam que não, mas o conteúdo é tão amoroso, tão ação do Espírito Santo, que eles resolveram colocar essa carta, que é uma carta pessoal de Filemon, de Paulo para Filemon. Então, como não botar uma carta de Paulo na Bíblia, né? Hã? Como não colocar uma carta de Paulo na Bíblia, né? É verdade, pastor, é verdade. De Paulo são doutrinas para a igreja, impressionante. Né? Doutrinas para a igreja, é verdade. Então, essa carta ela foi para a Bíblia e ela foi uma carta direcionada para Filemon. Então, eu vou começar a ler aqui e eu separei alguns aspectos para a gente ir conversando, tá? Então, Filemon, capítulo 1, versículo 1, tá? Filemon 1, tá? Diz assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o Paulo poderia se apresentar assim, Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, sei lá, mas Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, se apresenta assim, tá? E o irmão Timóteo, provavelmente Timóteo estava com ele em algum lugar aí preso. Ao amado Filemon, nosso cooperador. Eu
eu noto que Paulo era um cara muito objetivo, muito firme nas suas decisões, mas ele não era soberbo. Sim. Não era soberbo. Porque a soberba vai eliminar todas as soluções que os outros podem te apresentar. É verdade. A soberba vai terminar com discussões riquíssimas que a gente pode ter em cima de um determinado problema. Então, a primeira coisa que eu gostaria de frisar aqui é: elimine a soberba, seja humilde. Amém. Elimine a soberba, seja humilde. Até porque Deus dá graça aos humildes, né? E resiste aos soberbos. Né? Exatamente. Tu sabe, Marquinhos, posso fazer um parênteses aí? Pode. Uma vez, quando eu era jovem, eu estava apaixonado por uma menina. Uma ruivinha lá. Né? Estava apaixonado por ela, só que ela não queria nada comigo. Né? E aí eu fui falar com um pastor mais antigo, assim, experiente, fui pedir um conselho de amor para ele, né? E ele disse para mim o seguinte: olha, seja humilde com ela. Seja humilde, porque Deus dá graça aos humildes. E olha, eu nunca esqueci disso, e deu certo, tá aí, ó, viu? Deu certo, pastor. Fecha parênteses. Aprendi da melhor forma esse texto bíblico, profundo e poderoso. Muitos anos de relacionamento já, né, pastor? Viu? E a soberba não tem classe social, não. Às vezes o cara lá tem uma função mais simples, mas ele já tem soberba. E muitas vezes a pessoa tem uma classe mais elevada, mas é uma pessoa extremamente humilde. É verdade. Que escuta, aceita as tuas opiniões, certo? Então Paulo está chegando para falar com Filemão através da carta, chegando com extrema humildade. E Paulo tinha tudo, porque as igrejas da Ásia foram fundadas por ele. Ele tinha tudo para chegar, dizendo: olha, eu sou o supervisor daqui, eu sou o bispo responsável. Ele poderia fazer do jeito que ele quisesse. E ele resolveu pelo lado mais humilde. Então Paulo parece ser uma pessoa muito rigorosa. Ele pode ser. O Paulo era cheio de normas, isso é verdade. Mas ele era humilde também. Isso é uma coisa para esses dias, em que a gente vê que a soberba escorre nos noticiários, nos debates. A gente vê a soberba manchando as lives que a gente está vendo aí. Muita soberba, muita gente querendo se sobrepor à opinião dos outros, né? Ou sobrepor a sua opinião como sendo verdade, né? Independente da opinião dos outros. Então, seja humilde, não seja soberbo. Amém. Eu vou seguir na leitura aqui. Okay. E aí, versículo 2. E a nossa irmã Áfia, esposa de Filemão, e a Arquipo, filho de Filemão, nosso companheiro e a igreja que está em tua casa. Olha só, gente, as igrejas estavam nas casas, né? E às vezes as pessoas até debatem a questão que a gente faz célula na casa do fulano, do ciclano, não sei o quê. A nossa igreja é nas casas, agora está em live, né? Está nas nossas reuniões por Skype, por Hangout, mas a nossa igreja não tem lugar. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E glória a Deus por nós termos uma igreja celular. É verdade, pastor, porque, glória olha só, a Deus. Pelo fato da gente ter igreja celular, nós estamos fazendo outros cultos com as células, com os grupos familiares. Sim. E a gente tem visto que muitas vezes aquela célula tinha 4, 5 pessoas, como convida muita gente, tem muita gente sendo abastecida com a palavra de Deus. É verdade. Nesse momento tão confuso e que as pessoas precisam de orientação. Versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. É a nossa hora agora, é a nossa chance, é a nossa deixa para a gente orar por aqueles que nos são próximos. Né? Então, assim, nós temos orado, assim, eu e a Gorete, aqui em casa, pelas lideranças. As lideranças
do nosso país, as lideranças religiosas, as lideranças da nossa igreja, os 12, o pastor, a pastora, são pessoas que vão ter que tomar decisões. São pessoas que estão na linha de frente ali, estão próximos para tomar uma decisão a qualquer momento. Então, as nossas orações vão cercar essas pessoas do socorro de Deus, vão cercar essas pessoas da mão de Deus sobre a vida delas, certo? Então, isso é importante. E Paulo está... Olha, eu lembro sempre de ti nas minhas orações. Imagina, o cara recebeu uma carta de Paulo e Paulo dizia assim para ele: eu lembro sempre de ti nas minhas orações. Não só é uma situação humilde, mas também Paulo tinha muita preocupação com as pessoas. Vou seguir que tremendo, hein? Tremendo, né, pastor? Tremendo. E hoje em dia a gente vê aí as pessoas... Ninguém se preocupa com ninguém. É verdade. Né? E aí, como estão os nossos irmãos em Cristo? Como é que está o José, o Antônio, essa é a diferença. Essa é a diferença da igreja celular. Que embora nós não estejamos conseguindo fazer culto nas casas, mas a gente está fazendo o nosso culto online e as células estão se reunindo. Por quê? Porque já existe uma liderança estabelecida, já existe um discipulado, já existe um acompanhamento, já existe uma construção celular. Então, a célula ela pode acontecer dentro da casa ou ela pode acontecer online, mas existe uma célula. Existe uma vinculação de pessoas, ou seja, tem um líder e tem 2, 3, 4, 5 pessoas vinculadas àquele líder que vão estar ali se reunindo semanalmente para receber a palavra, para estar orando, para estar lutando um pelas causas uns dos outros, né? É claro que a gente não vai conseguir lembrar de todas as pessoas do mundo nas orações, mas a nossa igreja, a nossa estrutura, sendo ela celular, ela tem condições de aportar todas as necessidades de todas as pessoas que se reúnem através dessas células. Então, eu vejo claramente, eu estava numa live com os apóstolos agora na semana passada, na quinta, me perdoe, e justamente estamos conversando sobre isso, porque glória a Deus pela estrutura que já alcançamos. Vocês pensam aquelas igrejas que hoje estão com as portas fechadas e elas não têm qualquer outra construção a não ser o culto. Elas simplesmente estão totalmente inoperantes nesse momento. Mas nós não. Nós estamos operantes pessoalmente na figura do seu pastor, apóstolo, que está na internet todo dia, como os líderes, a equipe de 12 está também na internet comigo, os líderes de célula, os demais 12 estão todos fazendo célula, ou seja, a igreja é um organismo vivo, que mesmo que não possa se encontrar, está acontecendo. Isso é tremendo. Eu dou muito glórias a Deus por essa oportunidade que nós estamos vivendo aí, de viver esse tempo e termos recurso para sobreviver nesse tempo. Amém, Martin? Amém, apóstolo. Inclusive para dar assistência para os irmãos, né? A célula permite essa proximidade e a gente consegue dar assistência para eles. Sim, ouve as necessidades, reparte as cargas, ora, tudo aquilo, né? Exatamente. Então, o versículo 5 diz assim: ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Aqui Paulo tá dando um feedback positivo pro Filemon. Cara, eu tô vendo o teu trabalho, eu tô vendo a tua fé em Cristo, eu tô vendo o que tu faz pelas pessoas, eu tô vendo o que tu estás fazendo aí. Então, assim, ó, segundo item, dê feedback positivo para as pessoas, dá um retorno positivo. Se é o teu funcionário, se é a tua esposa, se é o teu marido, se é o teu filho. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas estão esperando da gente um retorno positivo daquilo que elas estão fazendo. Né? Uma vez eu estava numa mecânica e eu percebi que tinha um mecânico lá que ele era acionado muitas vezes, ele conhecia muito, mas eu sei que o dono daquela mecânica nunca elogiou ele.
usou ele, mas nunca elogiou. Nunca disse, puxa, que legal que tu resolveu isso. Olha, essa coisa aqui que estava impossível, tu resolveu. Sim. Nunca deu um elogio para aquela pessoa. Não, nós não somos movidos por elogio, mas o feedback positivo é uma forma de tu estabelecer as coisas que tu estás acertando através dos procedimentos que tu tem na vida. E eu acho que Excelente. nesse momento agora de quarentena, é o momento das pessoas se comunicarem e, ao se comunicar, dizer, puxa vida, tu sempre foi importante para minha vida, tu sempre Sim. fez isso, tu sempre me ajudou naquilo, sabe? Tu é um bom profissional, tu é um bom pai, tu é um bom filho, tu é um bom irmão, certo? Então, esse é o momento da gente restabelecer. Eu acho que as configurações que nós estava acontecendo no mundo, as rusgas, as disputas, as brigas, elas estavam assim deteriorando as relações, Sim. certo? E dar o feedback positivo restaura a relação, certo? Coloca, mas assim, das coisas realmente reais, as coisas verdadeiras, Uhum. que tu observa na pessoa. Eu observo que tu consegue fazer isso muito bem, que tu consegue fazer aquilo. Feedback positivo é extremamente importante, sabe? Sim. Esses dias eu estava Muito bem. conversando, Martins, sobre, sobre exatamente isso com o Magnus, lá da Febracis, que também é treinador em inteligência emocional, enfim, né, essa parte hormonal, né, neurociência. E ele estava me falando o seguinte, um assunto muito interessante, que quando a gente valida alguém, quando a gente valida uma pessoa, é liberado nela ocitocina, que é, comumente falando, o hormônio do amor, né? Há uma liberação disso, por isso que gera essa conexão. E é o mesmo hormônio que, eu tenho falado sobre isso, que emoções são hormonais, é o mesmo hormônio que faz com que a pessoa desenvolva confiança. Então, quem recebe validação, desenvolve confiança. Olha que interessante isso. E a pessoa fica mais confiante, né? Ela fica mais Exatamente. confiante. E confiança no vínculo. Confiança no vínculo. Sabe que esse hormônio, pastor, também é liberado pós-nascimento do filho. Olha aí, viu? Então, a mãe acaba tendo afinidade com o filho pelo um derrame absurdo de ocitocina. Olha aí, então, viu? ela acaba tendo aquele vínculo ali de forma até sobrenatural, né? Uma Tô mãe falando com o especialista e nem tinha me dado conta. Não, pra mas quem tudo não bem, sabe, pastor, o Martins é biólogo. Se eu estiver falando uma bobagem aqui, me corrige, não tem problema. Mas o vídeo é especialista também. Mas olha só, então, interessante isso. Vamos validar as pessoas, mas validar assim pelo que elas fazem, né? Vamos validar. Valida hoje. Termina hoje a live aqui, certo? E diz assim, pá, faz tempo que eu não elogio a minha mãe. Pô, mas a minha mãe fez isso. Manda uma mensagem. Minha mãe acabou de entrar, deixa eu validar ela. Mãe, eu te amo. Mãe, que tá me ouvindo aí, eu te amo. Tu é importante para mim. Espero que eu seja um bom filho para ti. Minha mãe acabou de entrar aqui. Entrou a Raíssa aí, ó. Ô, Raíssa, o pessoal gosta de ti aí, tá? Amém, Raíssa. A pastora Mônica aí, olha aí, a Raíssa. Ô, Raíssa, olha aqui a minha ruiva, eu te amo. Toma uma validação aí, Raíssa. Muito bem. Eu vou pular para o versículo 10. Peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, no qual outro tempo te foi inútil, mas agora a mim e a ti eu te torno a enviar. Paulo está pedindo para Filemão, olha, eu vou encurtar a história aqui, tá? Eu sei que o Onésimo fugiu, era teu escravo. Temos 10 minutos ainda. Hã? Temos 10 minutos ainda, depois vamos para as considerações finais. Tá ok. Ô, pastor, aqui, ó, vou lhe mostrar, ó. Olha aqui. Olha só. Olha aí, ó. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Aí, Onésimo fugiu e como a igreja estava na casa, eu ia falar célula, tá? Como a igreja estava na casa de Filemão, quando Onésimo fugiu,
qual a referência dele? A referência dele diz assim, não, eu vou até Paulo, onde Paulo está. Martins, então, deixa eu assim, só falar uma coisa aqui, ó. A Kátia está nos validando aqui, ó. Começando, vocês são demais. Pastor Martins, Gorete e Pastora. Olha aí, viu? um abraço, Obrigado pela validação. Tu Kátia! também é demais, Kátia. Acho que o Tu chat não também é vai parar demais, agora. Kátia. A Kátia não perde uma live. Eu Tu tenho é demais, certeza Kátia. disso. Obrigado, viu? Deus abençoe. Então, e aí Onésimo fugiu. E ele era escravo de Filemon. E na carta, Paulo não está, ele não está interferindo na relação senhor dos escravos e o escravo. Não mesmo. Mas quando Onésimo encontrou Paulo, Paulo começou a discipular Onésimo. Mostrou as escrituras, falou de Jesus para ele se converteu e ele começou a aprender. Sabe quem está levando a carta para Filemão? O próprio Onésimo. Olha só. E a gente fala hoje sobre discipulado, né? Sobre as questões de orientação para os discípulos. Onésimo foi discipulado, ele aprendeu. Ele disse, mas como é que eu vou voltar para Filemão? Eu mesmo vou levar a carta, eu sou um escravo fugitivo, né? Mas ele aprendeu, ele foi discípulo de Paulo. E depois Onésimo se tornou bispo, tá? Mas ele foi discípulo de Paulo e ele aprendeu. E ele mesmo levou a carta para Filemão. E Paulo está dizendo assim, olha, ele era inútil. Ele te roubou alguma coisa, certo? Mas agora ele é útil. Mas agora, Filemão, ele é teu irmão em Cristo. E aí as coisas mudam, certo? Quando o Onésimo chega, Onésimo agora é irmão em Cristo de Filemão. Aí as coisas elas têm uma outra configuração. E Paulo entende que Filemão sabia o que significa ser irmão em Cristo. Sim. E nós estamos aí agora, certo? Fazendo uma sustentação da igreja de pessoas que são firmes. Como disse o pastor João aquele dia, eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse, gente, a árvore balançou. Quem está firme, está firme. Sim. Quem não está firme, balançou e caiu. E esse fruto aí já era. Balançou junto. Então, balançou junto. Paulo tinha confiança não só em Onésimo, quanto também em Filemão. 2 frutos consistentes, né? E eu acho que a igreja poderia aproveitar para consolidar os frutos que nós já temos, certo? Dar apoio, dar instrução, certo? Sim. Trazer ensino bíblico para as pessoas. Não só nisso, cooperar para que as pessoas possam perceber, cooperar com as pessoas, para que as pessoas possam perceber que nós somos crentes, certo? E a gente tem que dar testemunho, nós temos que dar testemunho, nem que seja pelo visor do celular, de que nós somos crentes apesar desse período. Nós somos crentes apesar de toda a situação que todos estão passando. Nós temos que testemunhar isso. Certo? Não é porque agora eu não posso ir na igreja, agora eu acho que eu não sou tão crente assim. Não, nós somos de Cristo, certo? E as pessoas têm que perceber isso. Muito bem. Vou seguir adiante, tá? Amém. Controlando o horário aqui, pastor. Vou pular para o versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Filemão era praticamente da família de Paulo. Quando Paulo visitava Filemão, ele dormia, comia, recebia abrigo. Ele entrava na casa de Filemão. E Paulo está dizendo assim, ó, recebe Onésimo, como se fosse a mim. Como é que ele tem que receber? Receber em casa, sentar junto com ele. Agora ele é irmão em Cristo.
Gente, nós somos intercessores. Tem alguém numa situação muito ruim, poxa, olha, eu vou orar por ti, vou colocar lá na torre de oração. Nós somos intercessores, mas também nós somos pacificadores, sabe? Então, assim, Paulo também trouxe paz entre os dois. Paulo veio trazer anistia para essa situação toda que aconteceu entre Onésimo e Filemon. Sim. E nós não podemos colocar lenha nas fogueiras que estão aí sendo montadas a todo instante nas cadeias de televisão. Não, deixa para esses agentes aí que colocam coisas negativas a todo instante para que a gente absorva isso. Certo? Então, assim, essas coisas negativas deixa para lá. Não vamos colocar fogo na fogueira, não. Nós somos pacificadores. Nós viemos para trazer a paz. Viemos para trazer tranquilidade para as pessoas. Nós somos suporte das pessoas. As pessoas vão nos procurar porque elas precisam de ajuda, elas precisam de auxílio, elas precisam de intercessão. Seja um intercessor. Seja um intercessor. Pastor, se o senhor puder colocar aí, hoje a palavra é sendo útil e frutífero nos dias de hoje. Sendo útil e frutífero nos dias de hoje. Se o senhor puder fixar aí, faz favor. Agradeço muito. Eu coloco. Amém. Enquanto o senhor coloca, eu vou seguir aqui, tá? Tá. No versículo 19 diz assim: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Paulo está dizendo assim, ó, ele era escravo, ele tinha um valor, eu mesmo te pago. Mas, é claro, Filemão nunca vai cobrar de Paulo, com certeza não vai cobrar. Mas Paulo está dizendo, esse cara aí, por esse cara aí, eu pago. Então, está faltando altruísmo. Está faltando fazer o bem desenfreadamente nos dias de hoje. Amém. Sabe, o que a gente tem notado aí é que as pessoas estão recolhidas, as pessoas elas ficaram oprimidas pela situação. Não mesmo, não vamos ficar assim, não, certo? Mas nós temos que ser altruístas, ou seja, praticar o bem nesse momento, ok? Sim. Levar a palavra é praticar o bem. Levar uma cesta básica é praticar o bem. Amém. Ajudar alguém que está em extrema necessidade é praticar o bem. E eu quero aqui elogiar o pessoal da rede de oportunidades aí, que tem recebido os currículos, vagas de emprego e etc. Nesse momento de tanta tribulação, né? A rede de oportunidades, que está vinculada à nossa igreja, lá que o Flávio administra. Parabéns pela iniciativa. Muito legal. E alguns negócios têm sido feitos lá, alguns empregos são conseguidos, muita coisa tem acontecido por lá. Olha, a gente já está fazendo... Negócios, divulgação de serviços, profissionais da igreja, estão tudo colocando lá. Pois é. E é isso que nós temos que fazer. E a Janda está organizando um catálogo. A Janda está organizando um catálogo de todos os profissionais da igreja para colocar lá uma espécie de um catálogo. Um negócio bem bacana. Não sei se já entrou. Aí, Janda, se manifesta aí, fala alguma coisa aí, Janda. Parabéns, Janda. Baita iniciativa. Parabéns, Janda. Isso aí. Nós temos que nos mexer, gente. Nós temos que nos mexer. E para encerrar, aqui, ó, me adiciona nessa rede. O Arli Bertol está pedindo para ser adicionado. Por favor, Flávio. Não sei se mais alguém Flávio, aí, adicione o nosso irmão. Urgente. Olha só. Essa pessoa que escreveu Minha Hora 93, tu é muito bem-vinda na igreja. Acho que é Jéssica também, né? Pelo que eu vi alguém falando aqui. Seja muito bem-vinda na igreja, viu? E a Janda Nós somos uma família. A Janda tem feito um trabalho gratuito. E eu quero te dizer, Janda, que tu vai ter benefícios, tá? Todo mundo que semeia, colhe. Isso é fato. Tu vai colher. Tu vai colher. Olha, só pela rede de oportunidades o Flávio tem sido abençoado, mas eu não vou falar a bênção dele, tá? Vou deixar assim, vou deixar no ar. Outra hora que ele vier, ele conta a bênção dele. Então, para encerrar... Jéssica, né? Seja bem-vinda, Jéssica.
Martins, Muito considerações finais que nosso tempo foi. Considerações finais, pastor. Versículo 22. E juntamente prepara-me também pousada. Paulo está dizendo, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Filemão era obediente. Filemão era obediente. Amém. A obediência vai trazer bênção para a tua vida. Amém. Obediência é o quê? A palavra de Deus, obediência a Deus, aos princípios, aquilo que consta na palavra, obediência à tua liderança, isso vai te trazer bênção. E nós estamos vendo aí, a gente está vendo aí desobediência civil a todo instante. É verdade. Gente, isso está errado. Isso está errado. Nós somos obedientes. Nós somos obedientes. A não ser que eles comecem a queimar a Bíblia. Poxa, vai começar a caçar cristão, queimar a Bíblia. Aí é outra história. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Mas fora isso, eu estou com a minha Bíblia em casa, estamos aqui fazendo essa live aqui, com liberdade absoluta. Então, obediência gera bênção. Amém. Amém, gente? É isso aí, pastor. Essas são as considerações finais. Amém. Queridão, muito obrigado por esse tempo abençoado. Haverão outros, ou haverá outros, né? Teremos mais tempos abençoados como esse, viu? Vai te preparando aí. Que tempo maravilhoso. Gente, quem foi abençoado aí com essa palavra do Martin, por favor, dê uma chuva de coração aí. Chuvinha de coração aí. Vamos ver se tem alguém abençoado aí, Martins. Olha aí, ó. Os corações chegando, viu? Tá bom, querido? Que Deus te abençoe poderosamente. E obrigado, com certeza apóstolo. nós aprendemos a ser mais úteis e frutíferos nos dias de hoje. Amém, querido? É verdade. Deus abençoe. Fica na paz de Jesus. Queridos, ainda aqui para finalizar, eu quero te dizer, entra na bio do meu Instagram. Olha, essa semana vai ser cheia de surpresas. Fica atento aos cartazes. Quero agradecer ao Ju, que tem feito uns cartazes top aí para nossas lives. Muito obrigado, Ju. Tu é top. Vamos elogiar, né? Para gerar ocitocina na galera aí. Vamos lá. Queridos, assim, ó. Entra na bio do meu Instagram, lá tem um Linktree. Tem 3 botões. Um é para o meu grupo do Telegram. Eu tenho publicado lá conteúdo diariamente, devocionais, vídeos, informação. Clica lá, entra lá, te inscreve no meu grupo, no meu canal no Telegram. Canal, não é grupo, é canal. Tem também o grupo que é para comentar, mas quem quiser escrever só no canal vai ser só receber conteúdo, não vai ter aquele negócio de ficar todo mundo comentando, né? Mas quem quiser também tem o grupo que daí dá para comentar, dá para se expressar. Aí você dentro do canal clica em conversar que você cai no grupo. Gente, deixa eu te dizer, ainda tem o link do YouTube. Essa palavra de hoje vai para o YouTube. Por quê? Porque no Instagram não fica gravado mais por 24 horas. Então vai para o YouTube, por quê? Porque tem muito conteúdo para te abençoar. São verdadeiros conteúdos abençoadores, palavra, conhecimento. Glória a Deus, vai ser poderoso. E ali tem um link também chamado contribuição, onde tem a conta bancária da igreja. E já nós estamos providenciando outras formas de você poder contribuir conosco. Muito obrigado pela tua audiência. E um último recado final, não esqueça, amanhã, 10 horas, o programa Cá Entre Nós com a pastora Mônica. Coloca o canal dela aí, Mônica H. Paz. Alguém coloca aí, por favor. Mônica, já entra lá no Instagram dela, já segue, por favor, segue o meu também, AW Paz, segue o Instagram da pastora, @Mônica H. Paz. E amanhã, 10 horas, um programa especialmente voltado para mulheres. Você vai ser muito abençoado. Está aí na tela, ó. @Mônica H. Paz. Você vai ser muito abençoado. Homem pode participar? Claro, eu também participo. Mas ela tem um linguajar que atinge as mulheres de uma maneira muito feminina e especial, né? Que não é o meu caso, né? Eu já sou a maneira mais desse jeito que você já conhece. Tá bom? Mas também tem o meu valor. Tá bom? Espero vocês amanhã, então, às 10 horas no programa Cá Entre Nós, Mônica H. Paz. E amanhã, 19 horas, tem mais surpresa vindo por aí. 19 horas, @AW Paz aqui comigo à noite. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Tchau, Nara, Gilmara. Tchau.
Tchau, Jéssica. Juliano José, é bênção este canal. Glória a Deus. Marmita City, obrigado, Mari. Dani Gurtkas. Tchau, Martins, muito obrigado pela tua palavra. Eneida, Carolzinha, Deus abençoe. Abraço, querido. Rosângela, Deus abençoe. Jéssica, Kátia, Arli, gente, vocês são muito amados e queridos. Amo estar com vocês todos os dias aqui nesse final de noite. Rodrigão, Goma Morfran, até amanhã. André Freitas, Michele Braz, Jessiquinha. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus. Até amanhã.